Graças e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar minha cola santa aqui. Colar na escola não pode, mas colar na igreja é de Deus, né? Se a causa for nobre. Vamos lá, irmão. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 41. Isaías 41, no verso 18. Eu nem passei para o irmão Flávio o tema, não, que a mensagem veio 3h40 da tarde. Aí já passei em casa, peguei na escola. Isaías 41, 18. Amém? Vamos lá então, irmãos. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei desertos em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a árvore decita, e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam, preste atenção no final, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. A mão de quem fez? Amém. O Santo de Israel o criou. E o Santo de Israel o criou. Vamos lá para Salmos. Salmos, volta um pouquinho. Salmos, capítulo 1. Segura aí. Então, texto base, Isaías. O tema dessa noite que eu quero falar com vocês é uma árvore no deserto, pronto para frutificar. Uma árvore no deserto, pronto para frutificar. Foge completamente da possibilidade humana. Foge do natural. E o que me chama a atenção, segure aí o versículo, que ele começa assim: abrirei rios em lugares altos, e fontes nos meios de vales, e tornarei o deserto em tanques de águas, e a terra seca em mananciais. Já viu um deserto desse jeito, irmão? Consegue imaginar um deserto com essa característica? Na vida de um cristão, do evangélico, quando ele entende, começa a compreender essa palavra deserto, a primeira coisa que os vem à mente é momento difícil, batalhas, lutas, perseguições. A palavra deserto está associado a algo ruim. Durante a nossa caminhada com Cristo, é aquele momento difícil que durante a caminhada, nos faz frear, nos faz pensar um pouquinho mais, nos faz rever os nossos conceitos, nos faz chorar, nos faz levantar, nos faz buscar mais a Deus, ou às vezes até desviar. Esse é o desafio do cristão no deserto. Se manter de pé em meio à adversidade. Essa não é a realidade. No deserto você não vai ver água jorrando. Você não vai ver rio passando. Essa não é a geografia de um deserto. Essa é a geografia de quando tudo está bem. De quando o rio está fluindo, quando a fonte jorra sem medidas. Agora, essa visão de deserto é que me chama a atenção. É porque Deus aqui, Ele mostra numa situação diferente, adversa, e Ele mostra que é possível fazer um milagre. É aqui no meio do deserto que a gente começa a ver a mão de Deus em nossa vida. Não é quando tudo está bem. Até porque se todo mundo aqui tivesse um bocado de dinheiro, a saúde tudo bem, tudo perfeito,
vocês não estariam aqui, nem eu, nem vocês. Então Deus permite que venhamos a passar por um deserto em alguns momentos de nossas vidas, para que possamos recalcular a rota e nos ensinar algo, nos dar uma lição, mostrar quem nós realmente somos. Então Ele permite que entramos por esse caminho, para nos reeducar, para mostrar, não é por aí não. Me lembra até aquela passagem, a mensagem que o pastor trouxe quinta-feira, do não de Deus, domingo, perdão. É por aí. É quando Deus fala não, e você, tem alguma coisa acontecendo. Você fica sem entender. E me trouxe vários exemplos, quando o pastor pregava domingo, da minha vida, dos não que eu recebi. E que lá para frente eu fui entender o porquê daqueles nãos. No momento era só o quê? Murmurava, questionava, às vezes orava. Mas lá na frente, Deus mostrava, se revelava, e falava, está vendo por que não podia te dar ali? Por que não podia fazer acontecer? Você estava reclamando, mas eu já estava enxergando o amanhã. E às vezes Deus permite você fazer alguma coisa para te mostrar quem é que manda. Você escolheu servi-lo, e Ele precisa te frear, para poder mostrar quem é que manda na casa. E Deus, Ele coloca o homem como uma árvore. Lá no livro de Salmos, que eu pedi para abrir, capítulo 1, 3, ele diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você não nasceu para ser uma árvore seca no meio do deserto. Você não nasceu para dar errado. Não nasceu para passar os desafios e ficar ali. O deserto não é tua casa, é a passagem para algo maior. Ele te fez para prosperar, Ele te fez para que tenha vida e vida em abundância. Só que nós ainda cometemos o erro de não nos apropriarmos daquilo que já foi dito. A maior profecia que alguém pode entregar aqui à frente é ler a palavra de Deus, que já foi revelada. Ele já disse o seu futuro, já falou acerca do teu passado, e já te ensinou como viver o presente. Não precisa de ninguém vir aqui, com todo respeito, mas entregar as profecias. A maior profecia já foi dita. E ela já te fala qual é o teu caminho, o que deve fazer para prosperar. Ainda que o terreno seja seco, ainda que a área não venha gerar bons frutos naquele momento, Ele vai fazer acontecer de uma tal forma para mostrar que foi Ele que fez. É por isso que Ele faz esse rio jorrar de lugares improváveis, porque senão você ia falar que foi com a tua força. Então Ele precisa mostrar que Ele faz acontecer em lugares inimagináveis. Lugares que você jamais iria imaginar. Às vezes Deus tira alguém, você de um estado, quando tudo estava bem, quando você prosperava, as coisas funcionavam, e do nada você perde algo, começa a perder. Do nada muda, você muda de região, você sai da sua zona de conforto, você começa a pensar, a se questionar. Deus mudou a sua geografia, começou a entrar no deserto, mas a primeira lição que eu aprendo quando estamos no deserto é: agora receba se você quiser. Se você entrou no deserto, é porque Deus quer te entregar algo maior. É porque Ele enxergou algo em você, e Ele quer te entregar algo maior. Olha a Bíblia, olha as passagens. Quem passou por deserto não ficou a ver navios. Deus entregou algo maior lá na frente. Na vida de Moisés foi assim. Imagina aquele povo murmurando no meio do deserto, sem imaginar. Deus já tinha falado da promessa. Quantas das vezes o pastor pregou aqui, você leu a Bíblia, você orou, às vezes alguém ligou para você e falou: Deus te abençoe, e você não se apropriou daquilo. A pessoa já profetizou na tua vida, mas você nem prestou atenção.
Se aproprie do mínimo, porque no reino ele é muito. Quando a pessoa fala, eu te abençoo, amém, que a sua semana seja abençoada. Que você seja como essas árvores mencionadas em Isaías. Árvores que não eram para estar ali, mas naquele local faz toda a diferença. É assim que eu e você temos que ser. Aqui e lá fora temos que fazer essa diferença. Permitir que o agir do Espírito Santo se faça presente e não fique limitado aqui dentro. Vamos sair daqui e esquecemos de profetizar. Vamos sair daqui e tudo que recebemos não vamos lembrar mais a mensagem de domingo. Vamos esquecer. Temos que lembrar que quem luta nossas batalhas e nossas guerras é Deus. Às vezes, quando me vem um momento difícil, dentro de casa, eu falo com a minha esposa. Vem aquele momento que você fica chateado, né? O que eu vou fazer para lá e para cá? Igual semana retrasada, eu estava com um projeto da empresa e a arquiteta fez o desenho, aí passa para o engenheiro para aprovação. Eu falei, caramba, esse projeto desse jeito não vai passar. Aí já fui dormir perturbado. Deitado na cama, falei, não vai passar. Aí depois me veio a lembrança. Quem luta as suas guerras? Aí eu falei, caramba, estou vacilando, que eu costumo falar, eu estou ignorando. Aí eu falei, espera aí, deixa isso para lá. Aí eu falei, o Senhor não me trouxe até aqui para morrer aqui. O Senhor não levou aquele povo no deserto para morrer lá. O Senhor não te trouxe até aqui, não fez passar pela pandemia inteira, está aqui hoje para morrer. Não sem receber a sua promessa. Lembra do que Ele te prometeu? Você sabe quando Deus fala com você. Igual o pastor falou, você sabe quando Deus fala não. Você sabe quando Ele fala sim. Mas insistimos e escolhemos ficar no deserto. Esperamos como crianças mimadas que Deus mande o maná, que Deus cuide da nossa roupa, que manda a sombra. Deus trata a gente igual um bebezinho no meio do deserto, não é verdade? Às vezes a gente nem sabe de onde que vem a provisão na nossa casa, no meio do deserto. Alguém chega com uma ajuda para você, é o mimo de Deus, assim como Deus proveu para aquele povo, deu um mimo àquele povo. Só que quando você passar do deserto, irmão, aí o mimo acabou. Aí é sebo na canela, perna para que te quero. Aí é hora de trabalhar. É hora de pegar aquela sementinha que foi plantada no deserto e mostrar para que veio. Então aqui eu destaquei no livro de Isaías, vê se você se identifica, algumas árvores mencionadas. Cedro do Líbano, tem até na bandeira do Líbano. Sua madeira era usada para construir palácios, templos e embarcações. O cedro possui uma beleza, perfume e força, uma madeira perfumada, que era utilizada para mumificar os mortos. Vamos lembrar? Você é uma árvore, que talvez esteja plantada no deserto. Você é um cedro? Se identifica com ele? Você exala esse perfume de Cristo no meio dos mortos? Por onde você passa, as pessoas podem sentir o cheiro de Cristo passando? Esse é você, a árvore no meio do nada. É assim que Deus enxerga cada um, como um cedro no meio do deserto, realizando o impossível, vivendo o invisível, escutando o sobrenatural de Deus. Deus utiliza esse cedro para construir palácios. E Deus te colocou como árvore para construir o que nessa terra? Que tipo de moradia, em linguagem figurativa, você está construindo? O que você tem feito
Construa palácios, pois Deus te colocou como um cedro de Líbano, com um perfume suave, capacidade de passar por aqueles que estão desanimados e virar para ele e falar: o Senhor é contigo, a graça do Senhor te basta, que o Senhor tenha misericórdia. A acácia é considerada uma árvore sagrada. Moisés, a pedido do Senhor, ordenou seu povo enquanto descansava no deserto, ao pé do Sinai. Uma árvore sagrada. Você é sagrado. Eu sou sagrado. Não nascemos para ficar aqui. Estamos de passagem para vivermos algo maior, a eternidade, ao lado de nosso Pai. A murta, um arbusto que nasce no deserto, e suas folhas exalam uma fragrância agradável. Mesmo, aí vem um detalhe interessante, mesmo quando são trituradas. Você consegue ser alguém agradável quando está sendo triturado? Quando tem alguém no trabalho ou na sua casa pisando em você? Você consegue exalar ainda esse perfume quando o relacionamento não vai muito bem? Você consegue subir no altar e louvar quando as coisas não estão legais dentro de casa? Quando você pede por mudança a Deus, que Ele mude, você consegue vir aqui, respirar e sentir esse aroma? Essa é a diferença quando Deus te coloca no deserto. Que tipo de árvore que você vai ser? A que gera frutos no meio do deserto? Ou a árvore seca? Aquela que vira lenha? A oliveira ela tem a habilidade de se regenerar, quando cortada ou queimada, brotando a partir das raízes. É a representação da perseverança, habilidade de se regenerar. Você tem essa capacidade? Você consegue se refazer em meio às adversidades, em meio às perdas? O ente querido morreu, qual é a sua ação? Porque Deus fez? Por que será? Não era agora? Você não sabe de nada o que poderia ter acontecido de pior. Ou você vai perseverar ali e vai se recompor, ou como mesmo diz, vai se regenerar, vai se reconstruir, vai se levantar, e vai glorificar a Deus e falar: ok, assim quis Deus, sinto muita falta dele e dela, mas eu sei que assim se fazia necessário. E que mesmo que tenha partido e amanhã eu tenha uma escala para estar pregando, aqui eu estarei, porque buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pinheiro. O pinheiro simboliza a vida, pois é uma das poucas árvores que sempre se mantém verde durante o inverno, quando a maioria das árvores perdem as folhas. Imagina esse final dos fins dos tempos agora. Enquanto muitos estão se afastando de Cristo, se afastando da igreja, as folhas são levadas pelo vento. Você se mantém como o pinheiro, simbolizando vida, simbolizando Cristo. Porque Ele te fez uma promessa: eu vim para que tenha vida, mas vida em abundância. Se mantém nessa promessa, tem a noção de que Ele é a vida, e de que isso aqui vai passar, os céus e a terra passarão, mas a minha voz, as minhas palavras jamais passarão. Tudo pode mudar, e ao contrário,
o vento pode soprar e balançar a tua casa, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você é uma árvore frutífera, ainda que esteja plantada atualmente no deserto. E chegará o dia que sim, você sairá e colherá os frutos das boas obras que tem colocado sobre essa terra. Não reclame, não murmure, porque às vezes Deus te prometeu e vai ficar só naquilo ali. Mas se você se manter firme, como essas árvores no meio do deserto, Ele certamente vai entregar. É difícil, mas as promessas são muitas. É um banquete. Quando você coloca na mesa, não dá para colocar as promessas de Deus, tudo aqui espalhado, né, nesse altar, de tão grande que são. Mas a maior de todas, você já recebeu desde o princípio. É a salvação. É seu por direito. É uma promessa feita lá no princípio. Ele veio para te salvar. Ele morreu por mim e por você. Na cruz, Ele chorou. Na cruz, Ele sangrou. O véu se rasgou para que você pudesse ser salvo, eu pudesse ser salvo. Não há limitação. Tem mais promessa? Tem vida plena? Tem vida plena? Até quando vou ficar chorando? Até quando vou viver com este homem, com esta mulher dentro de casa? Tem gente que não suporta o marido e a esposa. Tem gente que deseja, até que vai embora, que morre logo. Leva esse traste, leva logo daqui. Não é para isso que você casou, mas é para que tenha vida plena ao lado dele, dela. É para que pudesse usufruir do melhor. Deixa Deus fazer o melhor que Ele tem para você. Deixa Ele trabalhar. Para de se meter onde não deve. Para de tomar decisões precipitadas. E aceite o não. O não é o sim. E lá na frente você vai entender. E o Espírito Santo? Ele tem falado com vós? Tem sido íntimo dele? Agora eu quero ver. Vamos ver se é íntimo. Quando você sente Ele? Quando você percebe a presença dEle? Só quando está aqui? Só quando o culto é mais agitado? Que você, opa, passou aqui, passou e já foi. Está faltando intimidade. Muita intimidade. Você crê que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre? Que Ele fez milagre, faz e continuará fazendo? Que Ele cura, liberta, salva, prospera? Que Ele pune também? Porque o pai faz assim com o teu filho para consertar o teu caminho. E quem é o Consolador que está no nosso meio? Permite que Ele flui sem medida na tua vida. Permite que através das suas orações, no teu quarto de joelho, reclamando. Quanta gente fica no quarto trancada de joelho quando alguém sai de casa? Só espera alguém sair para ficar sozinho e chorar, e chorar, e chorar. Essa é a vida de muitos e que estão aqui. E ali o Espírito Santo está ali consolando as suas lágrimas, juntando as suas lágrimas. Só que tem um problema. Não limite Ele. Deus faz ainda. E Ele quer continuar fazendo. Mas a gente está limitando Ele. Deixa Ele te usar. Deixa Ele falar através de você. Deixa você ser boca de Deus e entregar uma palavra a alguém na rua, no seu trabalho,
Tenha coragem, enfrenta. Às vezes Deus quer te usar. O Espírito Santo quer te usar. Às vezes de forma até sobrenatural. E você ignora. Quantas das vezes você vê uma pessoa chorando, o semblante já diz tudo. O Espírito Santo te incomoda, te move, sei lá, chegar perto, dá um oi, porque aquele oi às vezes vai desabar aquela pessoa. Era tudo que ela precisava, e você enxerga aquela cara que está aqui em cima. Tem gente aqui em cima que está chorando em casa. Tem gente que está louvando, mas está chorando. Tem gente que não aguenta mais. Como é que eu sei disso? Porque eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu te convido a sentir também, a viver também, porque essa é uma promessa de Deus. Está no livro de João. Provisão diária, proteção. O diabo anda, onde que ele anda? Buscando a quem possa. Vai permitir que ele faça isso? Porque se você está aqui dentro e aceitou a Cristo como seu único, suficiente Salvador, Deus já te deu a proteção divina. Ele acampa os anjos ao redor. Tem gente que aceita isso, sabe? Tem gente que rejeita os anjos ao redor, mas lembra muito do diabo ao redor. Só vive com isso na cabeça. O diabo. Meu irmão, você se converteu. Você já aceitou a Cristo. Esquece o diabo. Ele não faz parte da tua história. Ele não pode fazer nada com você. Ele está limitado à brecha que você vai dar. O anjo do Senhor, é Ele que acampa ali. É Ele que te guarda. É Ele que te fortalece. Ele é o enviado do Espírito Santo de Deus. Ele que tem que se fazer presente. Não tenha medo. Não tenha medo. Recuse palavras que te ofendem. Palavras que te levam para o deserto. Tem gente que está lançando palavra na tua vida e você aceita ela, capta e entra no deserto. Você não é obrigado, você não necessita dela. Recusa. Quantas das vezes um médico fala alguma coisa? Não estou falando para ignorar a ciência, nada disso. Rejeite. Creia. Quantos testemunhos já vimos? Lembra da Ludmila Feber? Que ela era 6 meses de vida, eu acho que os médicos falaram para ela. Alguma coisa assim, eu vi a entrevista dela. Ela viveu mais de 2 anos depois. Passou por cima de todas as possibilidades humanas. Porque Deus tinha algo maior, Deus tinha um projeto ainda, Deus tinha uma promessa ainda. Ela fez, eu me lembro até de Sansão, que fez mais no último segundo da vida do que durante toda a sua vida. Não que ela tenha sido assim, mas foi tão impactante que eu acho que tudo isso converteu muita gente. Toda essa fé dela, eu acho que trouxe muita gente aos pés da cruz. E por fim, aquilo que tanto amam falar nas igrejas, mas que é uma realidade, e temos que aceitá-la também, é a prosperidade. A prosperidade também é uma promessa de Deus. Deus te fez para prosperar. Deus te fez como uma semente para germinar, para ser plantada, não importa onde, ainda que seja no deserto. Se você for plantado ali, você vai crescer e dará frutos. Não importa se um missionário chega no local, na África, onde não tem nada, no Nordeste, Norte, aqui, e tem só aquele terreno. Se Deus colocou ele lá, Deus vai fazer acontecer.
Quantas das vezes bateu aquela dúvida, será que vai para frente o ministério, vai à igreja? Estou começando, geralmente começa na garagem, eu acho que quase todos que eu ouço começam na garagem. E Deus faz acontecer. Às vezes falta um pouquinho de coragem. A coragem para pedir a demissão. É difícil pedir a demissão. Mas você está sendo tão humilhado no trabalho. Deus te fez para ser humilhado. Coragem. Você não confia no Deus que faz prosperar? Pensa, recalcula em casa, toma a decisão de forma sábia. Fala, ó Senhor, agora está contigo. Deus não te fez para ser humilhado. E também não te fez para amaldiçoar aquele que te faz mal. Vivemos um momento de uma geração, parece que eu falo que é crente macumbeiro. A pessoa fala e ele joga praga, manda de volta. E a Bíblia não fala sobre isso. Ela fala sobre abençoar. Ô Pai, converta esse coração. Eu rejeito essa palavra sobre minha vida, mas muda a vida dele agora. Não aceite nada menos do que Deus já prometeu, para mim e para você. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega. Tu és o princípio, meio e fim. Ó Deus, não há outro como o Senhor. Pai, Tu tem nos feito prosperar no meio do deserto. A luta, as batalhas diárias não são fáceis, Deus, mas podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E a Tua destra de justiça, ó Deus, continuará a nos abençoar, a nos sustentar, a nos proteger. Pai, no nome de Jesus, Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Ó Pai, sei que Ele já se faz presente, mas muitas das vezes recusamos a Tua ação. Mostra, meu Pai, da Tua glória. Paz, abençoa cada um aqui presente. Abençoa cada um que está em casa. Pai, conceda sabedoria, unção, graça, discernimento. Fica conosco durante toda a semana. Abençoe desde já o culto de domingo. Pai, que a Tua presença seja algo que possa ser sentida da porta para fora, não limitado aqui dentro, para que as pessoas possam ver isso lá fora e falar: ei, quem é esse Deus? Me mostra onde. Que possamos ser, meu Pai, como um imã, e não como um repelente, afastando aqueles que precisam de Ti. Pai, sara os corações feridos, sara aqueles que estão entristecidos, cansados, fadigados, desesperados, abatidos, com conflito nos seus lares. Pai, eu repreendo toda ação do inferno na vida de cada um. Oh Pai, o Senhor veio para que tenhamos vida em abundância, e assim será. Eu profetizo no nome de Jesus. Amém.